deram o estabelecimento do dia e da noite e das estações do ano. E dessa forma foram estabelecidas também convenções denominadas anos, meses, dias, noção do passado, presente, futuro, ou mesmo por uma ocasião apropriada para que alguma coisa se realize. O tempo, meus amigos, é grande mestre, que sempre ensina e ensina sem pressa, aguardando, esperando que cada um de nós se disponha a aprender, a servir e também a ser feliz. O tempo confirma as grandes verdades e destrói as falsidades, os valores ilusórios. Desenha, marca nas faces, espalha neve nos cabelos e está sempre nos ensinando calma, paciência. Carregadas pelas ondas do tempo, passam as raças e as gerações, as línguas e os povos, os países e as fronteiras, as ciências e as religiões. Com o passar do tempo, muitas coisas se modificaram, muitas coisas humanas. A gente pode ver as mudanças ao longo mesmo da nossa existência. Mas Jesus é luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Seu coração magnânimo é fonte de vida para toda a humanidade. Marco divisório de todos os tempos, ele permanece vivo e amado, como nenhuma outra figura da humanidade. Em geral, nós utilizamos o tempo sem aproveitar as oportunidades que aí estão, espalhadas como bênçãos, e que nos são concedidas por Deus, postergando o bem próprio e o alheio. Nós nos furtamos ao progresso que a todos nos acerca. Todos nós somos semeadores e vamos espalhando as sementes ao longo da nossa existência, para que no futuro possamos colher os frutos. Tudo que plantarmos no coração do nosso semelhante, plantarmos no caminho do nosso próximo, um dia com certeza vamos colher como flores da alegria e da felicidade. Já que a vida sempre retribui o esforço e a vontade, devolvendo a nós tudo o que plantarmos pelo nosso caminho. O tempo, em seu silêncio, nos enseja a oportunidade para trabalhar, crescer, progredir.
mas infelizmente, muitas vezes, insensíveis ao apelo do tempo, estamos sempre adiando para depois a nossa renovação íntima, aquilo que poderíamos fazer agora em nosso favor. Mas o tempo é nosso aliado para tornar nossa presença importante nesse mundo em que vivemos. E isso ocorre, vejam bem, quando tomamos atitudes que venham engrandecer a comunidade onde estamos locados. Quando somos úteis às pessoas. Quando, enfim, contribuímos para construir, para edificar, para transformar o mundo num lugar melhor, de mais paz, de fraternidade, de mais amor. Deus nos conduz à vida terrestre para que possamos nos aperfeiçoar, já que a terra é a escola que precisamos. Mas, como dissemos antes, muitas vezes estragamos essa oportunidade, nos desviando do caminho que nos leva ao progresso, que nos leva à felicidade. Por isso é muito importante aproveitar o hoje, o agora, enquanto estamos no campo fisiológico, para seguir adiante em busca da nossa evolução. É verdade que saber gastar o tempo é uma das artes mais difíceis de se aprender. Mas o tempo é um tesouro realmente valioso. E por mais que queiramos retê-lo em nossas mãos, ele passa. Implacavelmente, ele passa. Nos dizem os benfeitores de luz que um dos maiores tormentos da alma desencarnada é quando ela constata o tempo perdido em mais uma encarnação. Nós ainda temos mania de deixar tudo para depois. E quando adiamos o que deve ser feito hoje para amanhã, é porque ainda não temos uma noção real do tempo. É importante aproveitar a bênção de cada dia para fazer, para realizar, em benefício do nosso progresso e do progresso do nosso planeta. É verdade que muita gente espera a morte para poder entrar no paraíso. E nós espíritas sabemos que isso não acontece, não é verdade? Por isso é importante desde já começarmos a trabalhar, sem perder um dia, um momento em nossa vida. Trabalhar em benefício da nossa felicidade. Só assim o amanhã se apresentará benéfico, agradável para todos nós. Somente aquele que trabalha no bem hoje cresce no ideal superior e também se aperfeiçoa. E esse é o nosso destino, o destino de todos nós. Estar no corpo físico é uma preciosa oportunidade para a lavoura espiritual, para plantarmos a semente do bem em nossos corações.
pois só assim nós vamos seguir adiante, adiante para a nossa evolução. Evolução essa a que todos estamos destinados. Quem nada planta, quem não trabalha em sua própria elevação, não sabe aproveitar o tempo que lhe é concedido por Deus. Aquele que semeia o bem e a luz no solo de si mesmo, colhe a glória espiritual. Quem gasta o tempo com as fantasias do corpo, olvidando que o corpo está a serviço da alma, cedo esbarra na inutilidade, na sombra, na perturbação. Urge desde já, meus amigos, que entendamos as necessidades do espírito imortal que somos, buscando o esclarecimento pelo estudo, o crescimento mental pelo trabalho e a iluminação pelas virtudes. É preciso sim aceitar a tutela de Jesus e marcharmos em companhia dele, aprendendo e servindo diariamente. O trabalho construtivo é sempre jornada sublime da alma, rumo, é claro, à elevação. Por isso devemos procurar agir no bem hoje, pois só assim venceremos, chegaremos à vitória. Todos fomos chamados pela providência divina para realizarmos trabalhos espirituais. Seja em que setor estejamos locados. As mães e pais terrestres são convocados para o trabalho de renúncia, de abnegação, de exemplificação, de edificação. O cientista sempre trabalha visando o progresso e o bem-estar do mundo. O servidor veio aqui para trabalhar através da obediência e da edificação. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e também o sábio. E por aí vai. Todos temos uma tarefa espiritual a cumprir na escola terrena. Todos nós estamos aqui vivendo a obra de Deus, nos valendo dela, para um dia alcançarmos a grandeza divina. Somos todos usufrutuários dos patrimônios, vejam bem, que pertencem ao nosso Pai Criador. Assim, temos que nos subordinar aos desígnios de Deus. Tudo que Ele nos concede, todos os recursos que temos aqui, é para nossa melhoria espiritual, é para o nosso aprendizado. Por isso que temos que nos empenhar no trabalho que estamos fazendo, porque o Senhor confia em cada um de nós. Nos alerta André Luiz que ninguém evolui, prospera, melhora, se educa
enquanto não aprender a aproveitar o tempo como é devido. Por isso que temos que nos empenhar em aproveitar cada momento de nossa existência. A mediunidade especial de Ivone do Amaral Pereira, com a autoria do espírito Leon Tolstói, no livro Ressurreição e Vida, nos traz a história do discípulo anônimo, ou também conhecido como o moço do manto marrom. Voltando ao tempo em que Jesus peregrinava pelas cidades da Galileia e da Judéia, levando a sua mensagem de amor, surgiu no anonimato da multidão um jovem modestamente trajado, com uma túnica azul escura, com alpercatas de estilo grego e manto de lã marrom muito amplo e ainda novo. Ele tinha cabelos e barba pretas e sempre parecia preocupado, meditativo, quase soturno, podemos dizer. Alguns o julgavam um estrangeiro, mas ninguém sabia o seu nome. Esse jovem se misturava à multidão que seguia Jesus, e aonde Jesus ia, ele o seguia. Parecia um apaixonado pelo manso Rabboni. Mas havia uma coisa: ele nunca procurava se intrometer, nem com os discípulos, nem com Jesus. Ele acompanhava sempre de longe. Ele trazia com ele 2 roletes de madeira e papiros, onde ele registrava ali tudo o que ouvia, todos os ensinamentos do mestre, e depois meditava exaustivamente sobre tudo que ele escrevera. Quando Jesus estava discursando para a multidão, ele punha-se a escrever e fazia isso como se fosse um repórter moderno que estivesse ouvindo assim um personagem importante em entrevista coletiva. Ninguém sabia ou soube se Jesus, em algum momento, notou a presença desse jovem admirador que nunca falava, que nunca sorria. Mas com certeza o mestre notou, porque nada passava despercebido ao redor dele. Quando sozinho, à noite, o apóstolo anônimo meditava sobre tudo que ele havia escrito e ainda tecia lá nos seus registros alguns comentários. Algumas vezes ele fazia versos sobre os discursos de Jesus e os fazia em grego, aramaico e latim, o que demonstrava que ele era uma pessoa culta. Certa vez, em Cafarnaum, o moço do manto marrom assistia à pregação de Jesus e depois viu Jesus curar muitos enfermos. E naquele momento ele louvou a Deus
por aquela oportunidade preciosa de poder testemunhar aquelas. Jesus sendo empurrado daqui e dali, sendo solicitado por todos, aproximou-se do moço. O manto de Jesus roçou o rosto do moço e ele imediatamente tomou a ponta do manto, levou à sua boca e o beijou com veneração. Em seguida, lágrimas caíram dos seus olhos. E naquele momento, a mão diáfana do Mestre pousou na cabeça do discípulo anônimo. Nenhuma palavra foi pronunciada. Em seguida, Jesus foi ter com Jairo, o chefe da sinagoga, para curar a sua filhinha enferma. E o moço, como sempre fazia, seguiu Jesus. E ali ele teve a oportunidade, mais uma vez, de transcrever a cura da filha de Jairo e reportar também outros fatos testemunhados ali. Uma outra vez, o moço escriba estava numa praça onde se encontrava assim muitos seres endemoniados e eles estavam ali aguardando Jesus. Chegaram ao amanhecer e já era meio-dia e Jesus não aparecia. Ele tinha ido para as outras localidades com os discípulos. E eles começaram a reclamar, e a gritar, e a gemer, e onde está o mestre? Onde está o mestre que não aparece? E o moço escriba estava ali também aguardando o Senhor. E ele não sentia as dores daqueles infelizes, vendo tanta miséria junto. Ele então quis aliviar as dores daqueles sofredores. E naquele momento, ele lembrou-se que Jesus havia posto a mão em sua cabeça. E isso o impelia a aliviar as dores daqueles seres. No impulso quase que autômato, ouvindo vozes de seres invisíveis, ele aproximou-se de um dos endemoniados, colocou a mão na cabeça dele e disse: em nome de Jesus de Nazareno, retira-te deste homem e vai em paz. O enfermo então proferiu gritos roucos, levantou-se envergonhado, mas totalmente curado. E muitos foram, outros que naquele dia, ou naquela tarde, melhor dizendo, foram curados pelo moço do manto marrom. E a partir daquele dia ele passou a curar muitos endemoniados. E isso parecia ser uma especialidade dele. E fala-se que João, o apóstolo querido de Jesus, quando descobriu isso, procurou um moço e pediu a ele que parasse com as curas, porque ele não fazia parte do grupo. Mas, dias depois, João procura-o novamente e diz que ele pediu a ele que ele seguisse com as curas, porque o mestre o autorizava a exercer o ministério. E depois da cruz do Calvário, quando o mestre volta ao seio do Pai, na 7ª noite depois da ressurreição,
O discípulo anônimo chorava nessa noite, sem consolação, solitário, ignorado. E naquela noite ele adormeceu sobre os roletes de papiro que continham os ensinos do Mestre. Ele havia escrito as últimas páginas sobre a ressurreição do Cristo. Ele sonhou que Jesus o visitava e, tocando-lhe a cabeça, disse: filho querido, dar-te-ei a incumbência de relatar aos jovens e às crianças todos os meus ensinamentos, e faz isso também a todos aqueles que encontrares no caminho. Divulga o noticiário que escreveste. Educa os corações para o futuro que abrangerá o mundo inteiro. E ainda acrescentou: não te limites a curar apenas os corpos. Elucida as almas, porque essas necessitam e são eternas. O moço escriba, que sempre levava consigo um pífano e um alaúde, passou então a cantar e a contar a história para jovens e crianças e também para os adultos do príncipe que desceu do céu para aliviar as dores dos sofredores. Ele ia então de localidade em localidade, desenvolvendo assim a sua ação evangelizadora. E ele distribuía também cópias dos seus registros. Suas palavras, inspiradas na verdade, eram verdadeiras aulas de moral, de amor e de respeito a Deus. Ele revela-se um grande professor e educador intelectual. Ele recitava seus versos, ele também cantava, com a ajuda do seu pequeno alaúde, reproduzindo os textos do Sermão da Montanha. À parte, ele também trabalhava para o seu sustento, limpando mercados, remendando túnicas e mantos, entregando cestos de compras e muitas outras coisas. E o moço do manto marrom foi fazendo discípulos. As mães percebiam que seus filhos apresentavam o melhor comportamento depois de ouvirem o moço. E esses mesmos jovens cresceram e se tornaram cristãos convictos. Mais tarde, muito mais tarde, em Roma, os transeuntes se deparavam com um velhinho de barbas brancas, olhos sonhadores, tocando um pífano e vestido com um manto marrom, desbotado, já envelhecido. Ele recitava e cantava, e ao seu redor se viam crianças e muitos jovens. Era o discípulo anônimo, com seu velho e desbotado manto marrom, que prosseguiu até a morte, levando a mensagem de Jesus por onde andava, e levando essa mensagem principalmente às crianças e aos jovens.
sabe-se que ele nunca foi perseguido, jamais suspeitado. E as crianças ao seu redor, quem passava assim, sempre ouvia elas pedindo: conta-nos, avôzinho, conta-nos a história do Filho de Deus, que desceu do Olimpo para curar os cegos e os surdo-mudos, os leprosos, os endemoniados, e também para amar os sofredores. E pergunta-se: quem era? Quem era esse discípulo que curou endemoniados em nome de Jesus? Quem era esse discípulo que levou a mensagem do Mestre até a morte? Ninguém sabe. O evangelizador anônimo, isso se sabe, apresentava coragem, vontade e virtudes. Nos diz Leon Tolstói, através de Ivone do Amaral Pereira, que esse evangelizador anônimo poderia ser um de nós, já que o mundo de hoje precisa e muito de discípulos como esse, anônimos, para prestar serviços a Jesus. Mas, meus caros amigos, é importante saber que já existem inúmeros evangelizadores espalhados pelo mundo na tarefa anônima de levar a mensagem do Mestre à luz do Espiritismo. Graças a Deus. Envolvidos na luta diária, estamos sempre nos queixando da falta de tempo. Nós temos a sensação que os natais estão mais próximos. Os aniversários se repetem cada vez mais depressa. Enfim, o tempo está passando muito rápido. É essa a sensação que temos. O tempo parece voar. Muitas vezes queremos até que o dia tenha mais de 24 horas, para que nos sobre mais tempo. Só que essa vontade de aumentar as horas é utópica. Se não conseguimos fazer tudo no espaço de tempo que temos, é porque ainda não aprendemos a priorizar aquilo que escolhemos para fazer. O tempo é feito de prioridades. É hora, portanto, de revermos as nossas prioridades e assim poder melhor organizar, administrar o tempo que temos. Nossa vida aqui na Terra tem um tempo para começar e um tempo para terminar. O tempo que temos nessa existência, esse é finito. Mas como alma imortal que somos, não, e vamos continuar a viver depois da morte do nosso corpo físico, vale a pena refletir como é que estamos empregando o nosso tempo nessa existência. É preciso dar destinação útil ao nosso tempo, mas fazer isso de forma equilibrada, sem também nos converter em escravos de nossas atividades, porque isso também é outra coisa que acontece. Aproveitar o tempo
é saber administrá-lo de forma que as nossas tarefas, por questão de prioridade, sejam executadas de forma correta. Se é hora de trabalhar, trabalhemos com serenidade, sem nos preocupar com o que está acontecendo em outros ambientes. E em casa, procurarmos assim relaxar, desfrutar a paz em companhia da família. Em momento de estudo, só estudar. É saber dividir as nossas tarefas, dividir as horas de trabalho. É saber dividir o nosso tempo para trabalhar, para estudar, para o lazer, para estar em companhia com a nossa família, que isso é muito importante. Se queremos, sim, viver em paz, no meio das tormentas do mundo, precisamos nos tornar senhores do nosso próprio tempo. Como Jesus disse, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Emmanuel afirma que o tempo não passa pelo homem. O homem, sim, é que passa pelo tempo. Quando se está parado, ele explica, e algo passa, surge uma sensação de lerdeza, de imobilidade, por não poder se acompanhar o que segue adiante. Mas é muito diferente quando o homem é que passa e segue em frente. Segundo o dizer de Emmanuel, é justamente isso que acontece com relação ao tempo. O homem é que se movimenta em direção ao seu viver. Ao longo do tempo, é claro que ele é concedido. Ou seja, ele é quem dita o ritmo da vida, de sua vida. Então, nós é quem ditamos o rito da nossa vida. As 24 horas que dispomos são mais do que suficientes se sabemos aproveitá-la, principalmente no estudo, na leitura edificante, nos trabalhos de assistência social e em todas as atividades que edificam o espírito. Portanto, alimentemos nossas almas com a prece, com a meditação e aproveitemos a oportunidade valiosa de entrar em contato com os benfeitores de luz. Usemos o nosso tempo para isso. Em oração, nós estamos sempre em comunicação com o alto. Não posterguemos as realizações edificantes, fugindo da nossa responsabilidade. Não usemos a desculpa, uma hora dessas eu faço. Cada criatura dimensiona o tempo conforme sua consciência, seus conhecimentos e sua evolução moral. Lembremos, meus amigos, que o tempo nos é dado por Deus para a realização da grande tarefa de transformação de nós mesmos na jornada da evolução. Muito obrigada mais uma vez. Que Deus nos abençoe.